Jovem Pan News. Eleições 2024. Muito boa noite para vocês, bem-vindos e bem-vindas à Jovem Pan. Que bom ter a companhia de vocês nesta sexta-feira. Faltando menos de um mês para as eleições municipais de 2024, a gente dá continuidade hoje às sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A ordem dos participantes foi definida em sorteio e nós já conversamos aqui com a candidata pelo PSB, Tabata Amaral, com Guilherme Boulos, do PSOL, e também José Luiz da Atena, do PSDB. Hoje é a vez de Pablo Marçal, do PRTB. Candidato, seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos e já começa fazendo o M aí, o número é 28. Vamos para cima que São Paulo tem jeito. Vamos lá, deixa eu apresentar também as pessoas que me acompanham nessa entrevista. O apresentador da Jovem Pan, Thiago Berraich. Bem-vindo, Berraich. Boa noite, Cine. Boa noite ao candidato também. Obrigado. E os comentaristas, Dora Kramer. Oi, Dora. Oi, Evandro Cine. Boa noite, candidato. Boa noite aos colegas da bancada e boa noite a todos. A nossa aniversariante do dia, Amanda Klein. Bem-vinda, boa noite. Oba, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Marçal. E Alan Gani, nosso comentarista também. Bem-vindo, Gani. Boa noite à bancada, parabéns, Amanda, boa noite, candidato, e a toda a audiência. Bom, a nossa conversa terá duração de 1 hora, a gente vai falar de todos os temas importantes para a população da maior cidade do país. Ao longo da nossa programação, no site, nas redes sociais da PAN, você confere as datas de participação dos outros candidatos e os assuntos debatidos aqui. Vamos começar então, candidato, com uma de suas principais propostas do seu plano de governo, que mistura mobilidade com oportunidade para as pessoas que hoje moram na periferia, que seria justamente levar e aproximar as empresas dessas pessoas, impedindo inclusive que elas tivessem de se deslocar tanto pela cidade. Como é que o senhor pretende viabilizar isso em termos de estrutura e também em termos financeiros? Só corrigindo, a proposta não é impedir. Você usou a palavra impedir, não é impedir, é criar uma atmosfera aí de emprego onde você mora nas regiões periféricas. Então é um cinturão de empresas. Cidade de São Paulo é uma cidade que tem 38 cidades em volta, ou seja, uma região gigantesca, né? Uma região metropolitana aí, que depende dessa solução que não foi apresentada por nenhum outro candidato e não foi aplicada em nenhum outro governo. Pra você ter uma noção, a gente carrega na cidade de São Paulo hoje 3,5 milhões de pessoas nos metrôs. Isso faz com que esse povo se estresse muito, perca tempo de qualidade ali. A movimentação da cidade com quase 7 milhões de carros gera uma poluição absurda. Nem falar disso agora, né, com a qualidade do ar, com essas queimadas, já somada com essa atmosfera que já não tinha um pingo de solução, nem de limpeza de manancial, nem de saneamento em 40% das periferias. Levar empresas para as periferias é levar qualidade de vida. Essa geração de 2 milhões de empregos em 1.460 dias vai diminuir a criminalidade. Você vai ter mais tempo de qualidade para estar com sua família, com seus filhos. Você imagina a prefeitura incentivando empresários a trazer empresas. Perdemos vocações aqui, uma vocação importante na cidade de São Paulo com indústrias, elas foram embora. Nós vamos fechar parceria aí com o Estado. Essa nova onda fiscal também vai abençoar bastante para trazer mais empreendedores. Você vai aprender também a empreender desde do ensino básico e um braço dentro dos 2 milhões de CNPJs. Hoje não, né? Dia 1º de janeiro a gente já vai rodar isso. Eu vou colocar isso tudo em teste para você já conhecer. Toda empresa, toda instituição que tem um CNPJ vai ter um braço de ensino para treinar os funcionários, os parentes desses colaboradores e os vizinhos dessa empresa. Nós vamos ter uma educação continuada na cidade de São Paulo e eu acredito que esse é o maior direito, esse de fato é o maior direito social que vai mudar aí a tônica dessa cidade. Essa proposta também facilitaria a questão do deslocamento ou facilitaria uma forma de desafogar o trânsito sem que essas pessoas precisem andar tantas horas para ir até o centro? Não só as pessoas das regiões periféricas, mas como toda a região metropolitana. Eu estou chamando esse cinturão, essa faixa empresarial, de amortecedor de fluxo. Então, você imagina um fluxo contrário para dentro da cidade, inclusive na proposta de mobilidade, as 10 rodovias que conectam essas cidades dentro da cidade de São Paulo, vai ter esses bolsões de estacionamento que também tem uma situação onde quase 350 mil carros diariamente entram e a maior parte não é utilitária. A pessoa está em uma ou duas pessoas e acaba desacelerando o trânsito, gerando esse estresse que você conhece muito bem há anos e gerando poluição nessa cidade. Afinal de contas, a nossa frota não é eletrificada e a gente está com um problema grave na cidade. Ninguém está aguentando esse ar, ninguém aguenta essa lentidão, esse estresse absurdo. Essa é uma das propostas mais inteligentes aí para salvar a cidade de São Paulo. Bom, vamos lá, vai lá, Dora. Vamos lá.
Candidato, eu tenho maior curiosidade de saber o detalhamento dos seus planos, não é nem plano de governo, o que vai fazer na prefeitura, mas eu tenho uma curiosidade anterior, portanto eu vou deixar essas para depois, que é a questão da sua entrada na política. O senhor é uma pessoa mega, ultra, blaster, bem-sucedida na internet, no ofício de influenciar pessoas, portanto, está com a vida e pode também ajudar muita gente desse jeito, sim, né? Por que a política? O que é, numa hora desse? Por que entrar nessa coisa que não é a sua praia, né? Portanto, ou é? Olha, por que entrar? Eu acho que é a praia de todos os brasileiros. A gente é um país que tem 8 mil quilômetros de praia. Então, você pegar aí 16 mil quilômetros de fronteira, metade do país é praia. É só você escolher ficar numa metade, onde é a metade que serve o povo. Eu, verdadeiramente, com a minha entrada na política, eu vou inaugurar um tempo novo. Sabe qual que é o tempo? Só quem resolveu a própria vida vai poder servir na política, para nunca mais pessoas como os baderneiros, esses sindicalistas que acabam tomando o governo e acabando com a estrutura educacional do país, criando um maior movimento de militantes e de pessoas que ficam falando todes, que ficam falando linguagem neutra, trazendo pornografia infantil para as crianças da escola, fazendo coisas absurdas. Eu que sou aluno de escola pública a maior parte da minha vida, eu sei que eu fui doutrinado para não ser ninguém na vida. Você vê a cidade de São Paulo, que é a mega potência, era para ser o primeiro lugar no IDEB e perde para estados que estão lá no Centro-Oeste. Não faz muito sentido isso. A minha entrada na política é para mostrar uma nova era dessa política de filantropia, para ajudar. Eu não tenho um contrato com empresa pública. Eu, hoje, decidi parar com o que eu faço na iniciativa privada e quero mostrar um novo nível de gestão, de tecnologia, de humanidade, né? Coisas que eu já venho fazendo em vários lugares. Então, assim, não é um problema que eu escolhi, Dora, para falar, quero um desafio para a minha vida. Eu estou sendo ameaçado de morte. Eu sou hostilizado, né? Porque parece que só tem a extrema-direita, a extrema-esquerda não existe. As pessoas estão hostilizando com peso na rua, porque eu sou uma ameaça. Ninguém hostiliza a para-choque de comunista, ninguém fica hostilizando quem não tem qualidades suficientes para chegar num cargo desse. Então, as pessoas realmente, elas estão preocupadas, eu estou sendo perseguido pelas máquinas. Ninguém nunca conseguiu liderar uma pesquisa, né? Saiu na Exame, saiu na CNN, saiu na Veritá. Eu descolado do pelotão e esse povo está desesperado. E a gente já conhece como é que eles fazem com as pesquisas. Então, assim, eu estou contra a máquina municipal, eu estou contra a máquina estadual, federal, sem dinheiro público, por opção própria, porque eu poderia sair num outro partido que tem isso, mas eu quero mostrar que tem como vencer a eleição com o povo sem dinheiro público. Isso aí, para mim, é a legalização do mensalão. Eu não concordo com gastar 5 bilhões de um povo todo ano com eleição. Eu não quis me curvar para bandido. Eu poderia sair numa grande coligação e vir com bandido de vício. Eu não quis. Eu não me curvei para esses caras. Eu estou sozinho. Deus e o povo, e a gente chegou aqui. Inclusive, peço sua ajuda. Se vocês quiserem viver uma vida diferente, só tem eu. Nunca na história do Brasil teve alguém falando sobre mudar a mentalidade de um povo. Nunca, não vi nenhum político. Desafio você achar alguém que falou isso. Eu vi gente enganando que é revolucionário na educação, mas que nada fez pelo Brasil. Vamos lá, Amanda. Posso pegar daí, candidato? Feliz aniversário. Muito obrigada, muito obrigada. O senhor mencionou agora algumas pesquisas que saíram essa semana. Eu vou citar 4, porque 2 mostram o senhor subindo, Atlas, Intel e Quest, e outras 2 mostram o senhor oscilando para baixo, Ricardo Nunes e Bolo subindo um pouco mais, são as últimas 2, Datafolha e Paraná Pesquisas. São as pessoas que pagaram essas pesquisas? Não é nem essa questão a questão que eu queria abrir para o público e já volto para você fazer a pergunta. O interessante é descobrir quem paga. Eu não paguei nenhuma e sempre tem o interesse de quem está pagando a entrevista, o viés, a hora, o lugar que faz essa entrevista. Se você fizer na comunidade durante a semana, é o resultado. Eu estou fazendo todo dia, eu sei o que eu estou falando. E se você faz no final de semana, por exemplo, as pessoas durante a semana estão trabalhando e no final de semana elas estão lá. O resultado é diferente. Então, assim, é só para dar uma mexida no cenário. Na última eleição, e eu termino, na última eleição para governo, o Tarcísio, que não estava com a máquina na mão, ele foi até o final colocando a Haddad em primeiro. Quando o Haddad concorreu com o Bolsonaro, mostrava ele com 45 o tempo inteiro, segundo turno, cenário, criando um cenário que não existe, que nós vamos acabar com essa eleição no primeiro turno.
Aí o que aconteceu? Bolsonaro com 39, Haddad 45. Tomou um cacete. Foi 10 milhões de diferença o Bolsonaro foi eleito. Cuidado com pesquisa, porque é para manipular a opinião pública. Lembra sempre disso. Mas só isso, candidato, essas pesquisas mostram o senhor subindo, né? Mostraram o senhor subindo bastante desde o início da campanha, né? Esse é um movimento, uma tendência que a gente acompanha nas ruas, nas redes, em todo lugar. Agora, o fato é o seguinte, essas pesquisas também apontam, e todas as campanhas trabalham com elas, para o aumento da sua rejeição. Todas as campanhas fazem isso. E coincide justamente com o movimento que se intensificou depois do 7 de setembro, em que Bolsonaro fez duras críticas ao senhor, dizendo que o senhor faz palanque às custas dos outros. Silas Malafaia comprou uma briga pública com o senhor nas redes sociais. Pastores pedem voto para o Nunes em templos e também há uma campanha maciça, e acho que é isso que o senhor se referiu na televisão, associando seja a PCC ou recordando vídeos antigos que o senhor faz críticas à igreja evangélica, a Salomão, principalmente. Como é que o senhor vai responder a isso, a esses ataques coordenados? O senhor bateu no teto? Bati no teto. Eu não tenho teto, eu sou dos movimentos sem teto para ganhar essa eleição, né? Então a gente é dinâmico. Já falei muita besteira na vida, acho que 2 vezes eu repeti no mesmo erro. Eu já errei, sim. Esses bandidos estão concorrendo comigo, nunca erraram. Bolsonaro, tá de parabéns, capitão, apoiando um cara que falou hoje que vai demitir funcionários e apoiando o aborto, aquilo que você falou para nós, que você não apoiava. Você que é católico, o Nunes falou que é católico, apoiar aborto? Tem uma norma do Vaticano falando para não votar, presta atenção, você que é católico. O Papa editou uma norma na igreja. 700 milhões de membros no mundo todo, não votem em abortistas. Valeu, Nunes, não vai dar certo. Agora, pegar fala sem contexto é fácil. Eu quero ver você assistir 10 mil horas de conteúdo meu. Por exemplo, o Salomão é alguém que eu respeito e cito em todos os meus treinamentos. Agora, pegar algo sem contexto para vir fazer graça, faz o seguinte. Hoje, o próprio Metrópolis mostrou o vídeo que o Bolsonaro compartilhou e eu postei. Dá uma olhada nos comentários. Mas, candidato... Vai entrar lá no Instagram do Malafaia, tem 70, lá geralmente tem 500 a 1000 comentários. Ele fez 9 vídeos ao meu respeito. Tem 70 mil comentários, 90% destruindo a conduta dele. Eu entendo o seguinte, desespero eleitoral, Haddad está falando de mim, Lula está me processando, a máquina contra mim, eu só tenho uma coisa, nem as minhas redes sociais eu tenho, nem elas, eles tiraram. É o seguinte, o povo não é bobo, nós vamos vingar desses canalhas. Que dia? Dia 6 de outubro é o dia da vingança do povo. Se vocês quiserem, se não quiserem, eu volto para a minha vida normal e depois a gente luta de novo na próxima eleição. Se não tiver, nós vamos tirar o consórcio comunista do Brasil, que infelizmente Bolsonaro se curvou para o Centrão aqui, sacou o Salles aqui, abandonou o Ramagem no Rio de Janeiro, tirou o Gustavo Gaia, que ia ganhar a eleição lá em Goiânia por conta de combinado, porque o Centrão realmente... entrou nessa seara. Canalhas então... inclui o Bolsonaro? Não, canalhas é todos aqueles que estão mentindo a meu respeito, me atacando, perdendo o brilho. O brilho, na verdade, é sendo ingratos, porque eu investi e apoiei as suas campanhas, tanto do Tarcísio e de todos. Eu sei que vocês estão desesperados tentando acordar um defunto todos os dias. Todos os dias vocês querem levantar um defunto chamado Bananinha, mas não vai adiantar e depois vai ter que todo mundo apoiar aí o Pablo Marçal, porque venceu a eleição no primeiro turno, isso é a ajuda de vocês. Candidato, por que o senhor está poupando o Bolsonaro até agora? Se ele tem Tô poupando, não, acabei de falar que ele curvou. Não, você acha que você não entendeu o que eu falei. Mas o senhor não está fazendo ataque direto. Mas eu não preciso atacar ele agora, ele não está concorrendo à eleição, hein? Qual que é a eleição que ele está concorrendo? Mas ele apadrinha um candidato e ele faz, não, o voto dele é um contra o senhor. O voto dele é um e é em Brasília. Aqui em São Paulo é outro jogo. Eu estou numa cidade que ele nem faz parte do jogo. Inclusive, o Tarcísio perdeu a eleição aqui e o Bananinha fica escondendo o Bolsonaro nas comunidades por conta da pandemia. Então tem uma situação assim que eles não sabem o que fazer com o Bolsonaro. Mas vai firme aí, Bolsonaro, vai dar tudo certo. Candidato, como que seria a relação do senhor ser eleito com a Câmara Municipal? São 55 políticos, né, lá? E nenhum do PRTB. Que bom, né? Agora você vai ver quantos que terão, né, por conta da minha ascensão e como que eu vou compor cada um desses vereadores aí no governo. Os que estão aí estão de parabéns, não são os mesmos que estarão no próximo ano. A gente se vê dia 6 de outubro, vou me conectar com vocês e a gente vai governar junto essa cidade. Por favor, Gani. Candidato, pegando uma carona na pergunta do Berrache, o senhor é muito bem sucedido no setor privado, não há dúvidas disso. Agora, a máquina pública funciona de uma maneira diferente. Como que o senhor vai lidar com isso, vai quebrar essa estrutura da máquina pública? Eu não vou quebrar a estrutura da máquina pública, eu vou higienizar ela.
Se o Ricardo, o Bananinha ganha, desculpa, é Bananinha, se o Bananinha ganha, ele já está loteado e vai ter que pegar 120 bilhões, coisa que ele nem tem imaginação do que é esse tanto de dinheiro. Você que está em casa, eu vou sempre explicar para você entender a dimensão do que é bilhões. 1 milhão, traduzido em segundos, são 11 dias corridos. 1 bilhão são quase 32 anos em segundos. Ou seja, você pega 32 anos em segundos e multiplica por 120, para você entender o que é a escala de 120 bilhões de orçamento. Você acha que quem nunca fez riqueza na vida entende isso? Aí loteia, coloca um monte de gente que não quer servir você, porque eles contratam pessoas que são chamadas de marqueteiro por 30 milhões de reais, eles tratam vocês agora com uma maquiagem absurda, faz você sentir patrão no dia 6 de outubro, você dá o voto para eles e depois esses marqueteiros vão embora e nem depois disso eles tratam vocês nem como clientes. Quem dirá patrões? Você sabe que o benefício não chega. Quer uma cidade que vai retroceder? Vote no delinquente do Boulos. Ele é um delinquente, depredador de patrimônio público, apoiador de peculato lá. Inclusive o Janones, parabéns Janones, agora é com a PF, né? Já que o Boulos aprovou você, eu estava presencialmente aí no Conselho de Ética, o seu relator querido, ele concordou com você e não colocou você para ser cassado, mas a PF te pegou. Acho que agora o brasileiro vai voltar a confiar aí nas instituições, porque você não vai passar ileso da Polícia Federal. Parabéns. Então é o seguinte, a grande verdade é que Nunes vai continuar, o Bananinha vai continuar do jeito que tá. Se tá do jeito que tá, você gosta? Continua desse jeito. Cidade suja, 80 mil pessoas em situação de rua, centenas de mananciais sujos, não termina Rodoanel nunca, porque o prefeito ele pode ajudar o governo do estado a terminar isso, cobrando, incentivando, igual você tá tentando fazer na eleição com toda a força. Gente, com 40% com problema de saneamento básico, tem que ser com o governador, que eu sei. Vocês não estão gerando empregos nas periferias, vocês não estão cuidando do ar dessa cidade. Você quer continuar desse jeito? Vote no Banana. Agora, você quer tudo diferente? Você precisa de dar um voto de confiança numa pessoa que dá conta. Você falou, você é bem sucedido, vamos contar as áreas. Eu mexo com construção, nós vamos fazer construção aí. Eu mexo com loteamento, nós vamos fazer loteamento. Não é meu não, é para vocês. Vai ser o maior programa habitacional da América Latina. Ninguém vai morar em casa de lata e nem de madeira. Ninguém vai morar dentro de esgoto. Lá em Travinhas, no Alto do Paraisópolis, foi o primeiro lugar que eu pisei. 30 anos as pessoas estão lá sem nenhum melhoramento público. Estou indignado com isso. E eu vou servir vocês. Me deixa ser o garçom dessa cidade que você vai ver o que vai acontecer. Nós vamos trazer eficiência para a máquina pública. Eu vou abrir para indicações políticas e vou fazer um processo seletivo. As pessoas têm que ter competência, mas o que eu mais vou olhar é para o coração. Se a pessoa gostar de gente, deixa comigo. Se a pessoa não gostar de gente, ela pode ter indicação da NASA. Não vai sentar na cadeira de secretário aqui em São Paulo. A minha pergunta é que já tiveram outros bem-sucedidos no setor privado, o próprio Dória, o Paulo Guedes, e que tiveram, inicialmente, uma grande dificuldade, né, de lidar com a estrutura da máquina pública, que é completamente diferente do setor privado. O que seria de diferente do senhor em relação a eles? Em relação à máquina pública, uma das melhores coisas para você trazer celeridade para o povo é parceria público-privada. Aí você fala, mas é parceria com o povo. Olha só, você nunca ouviu de um político, eu vou abrir sua cabeça, você tem que ouvir isso. Iniciativa privada é o povo. Não existe dinheiro público, todo o dinheiro é privado. O que é imposto? Imposto é um consórcio compulsivo que todos nós pagamos, e acabou. Agora, a gente precisa de pegar ele de volta multiplicado através de benefícios. Vários de vocês não recebem os benefícios. Por quê? Porque os interesses desses politiqueiros é manter no poder. As eleições do Brasil são todos os anos pares para esses continuarem usando o dinheiro público. Vamos falar aqui para vocês, mais ou menos. 50% do dinheiro público se perde com burocracia, com companheirada, com falta de gestão, com ineficiência e com corrupção ativa e passiva também. Pelo menos 50% do recurso não volta para você, porque esses caras querem desviar os recursos. Como a gente põe um apelido no dinheiro privado multiplicado, o apelido é dinheiro público, ninguém está fiscalizando. O que o Ricardo Nunes fez, que inclusive está sendo indiciado agora pela Polícia Federal sobre o desvio com as creches, você não está entendendo. Toda hora chega gente em mim, tá aqui, eu estou sendo extorquido aqui na subprefeitura tal. É um caos essa prefeitura. Se você não gostar de mim, mas ouvir o conselho do Essá de Queiroz, ele diz o seguinte, políticos e fraldas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Você já entendeu o que eu falei. É saudável, esse governo até hoje é do Dória. Esse governo foi passado de herança por Covas acabou.
Passou pro Banana. Ele nem sabe o que ele tá fazendo aí. Ele tem perfil de vereador e o vereador vai entregar a prefeitura pro povo no final desse ano e para de gastar esse dinheiro da prefeitura de forma errada, o Banana. Berracho, você quer qual perguntar seria o sobre perfil dos seus 32 subprefeitos, candidato? Não vão ser 32, não. Serão 96. Você quer multiplicar, né? Eu vi no seu plano de governo. Quero enxugar, trazer celeridade. Ao invés de ter 5, 7 prédios em uma subprefeitura, a gente vai diminuir para 1 cada subprefeitura, parar de alugar prédio de terceiro, pegar os 40 mil imóveis da cidade de São Paulo, que é da prefeitura. Liberar permuta para liberar áreas para construção de casa, outras para casa de apoio, porque tem gente que está operado nos hospitais e já poderia liberar o leito, isso é um pedido de médicos da rede pública. A gente poderia estar liberando os leitos para operar mais pessoas, mas as pessoas estão nos leitos de hospital, sendo que poderia ir para casa de apoio. E nós vamos criar permutas com esses imóveis e não vamos pagar aluguel mais e vamos otimizar. Todas as pessoas, e aí o senhor diz, 96, o perfil. Onde é que o senhor vai recortar as pessoas? Subprefeitos e secretariado também. Isso vai ser aberto. Assim, o nosso sonho é trazer pessoas que entendam de gestão. Só que eu vou abrir isso politicamente. Não dá para governar uma máquina desse tamanho sozinho. Agora, a melhor parte de você, no dia da vingança, votar nesse número aqui, no 28... é que a gente vai ganhar sozinho, sem dever nada pra ninguém. Tô devendo nada pra Bolsonaro, tô devendo nada pra Lula, nem pra Tarcísio, nem pra ninguém. Nem pra Kassab, tá todo mundo junto lá. Temer, Kassab, Rodrigo Garcia, todo mundo no consórcio comunista do Brasil, junto. Esse povo, o Banana nunca vai mandar na prefeitura se você deixar ele ser prefeito. Não deixe esse cara ganhar essa prefeitura. Vou te falar por quê. Porque ela está completamente comprometida nos interesses desses nomes que eu acabei de falar. Eles vão governar. Nós vamos tirar isso da onde? Não devendo ninguém, faça indicações. Vai entrar numa imersão, que vai passar num processo seletivo. Tem que despetizar a cabeça desse povo. Mas o que é convocar? Eu vou abrir para todos. Vou abrir para 30 partidos. Fala em processo seletivo ali no programa. Imersão, primeiro, indicação. Nós vamos pedir da rede privada, de novo, que é a rede do povo. Privada é povo. E também indicações políticas. Nós vamos pôr imersão para despetizar esse povo, descomunizar a cabeça desse tanto de gente maluca. Vamos falar sobre a Grécia Antiga. Vamos resetar a democracia, vamos lá na Grécia, vindo aprendendo e tirando o Che Guevara do meio. Vamos tirar Stalin do meio, nós vamos tirar Karl Marx do meio, nós vamos tirar Antônio Gramsci do meio, nós vamos mostrar as coisas que deram certo. Ou seja, o comunismo não vai ter nessa conversa. Só rapidamente, Amanda, só para a subprefeitura, candidato, o senhor fala em 96, de ampliar de 32 para 96 subprefeituras. E vai custar menos. Isso que eu queria entender. Como é que o senhor pretende, então, fazer a gestão? Fazer o aplicativo da prefeitura funcionar, que aí a pessoa já resolve pelo celular. As pessoas hoje, pelo menos 2/3 da cidade, não conseguem chegar na subprefeitura. São 96 distritos e a pessoa tem que mexer num cadastro, depois ir a outra repartição, ela fica igual pirulito e boca de banguelo, mudando de repartição. Ou seja, isso não aumentaria em pessoas, em vai aumentar, no final, no número absoluto, vai aumentar. Só que como a gente vai trazer celeridade e eficiência para isso e tecnologia, o que a gente vai fazer é pegar múltiplos prédios e colocar em um. Então, se uma subprefeitura, eu estou em 7 prédios e eu coloco em um, eu trouxe o quê? Economia. Só que pela tecnologia, ela demanda para aquela região que ela cuidaria. Aí a tecnologia é o seguinte, migrar para as pessoas usarem o celular, porque o 56 é para inglês ver. Colocar os serviços públicos aqui. Eu quero fazer matrícula, eu quero fazer isso, eu quero fazer consulta. Inclusive, para vencer em 18 semanas as 447 mil pessoas na fila de exame, vai precisar do CRM para liberar, igual no período de pandemia, a teleconsulta, que isso é uma bênção para o povo. É uma das coisas mais inteligentes e não podia ter parado. Nós precisamos disso em caráter de urgência. Se for entrar em saúde agora, eu falo, senão eu espero esse assunto. Vai lá, Amanda. Eu só ia levantar alguns pontos, porque o senhor falando assim me lembra muito o Bolsonaro no início, o Dória no início. Acho que o Gani fez um ponto muito pertinente de pessoas habilidosas e competentes da iniciativa privada que já chegaram lá, como o próprio Paulo Guedes. É muito difícil você romper com uma série de vícios do sistema. Então, eu não entendo como o senhor, por exemplo, vai governar, o senhor fala consórcio comunista, mas aponta para os partidos do Centrão também. O senhor não consegue governar sem os partidos do Centrão. Bolsonaro não conseguiu, ele teve que aderir. Por exemplo, o Felipe Sabará, que saiu do governo do Tarcísio para me apoiar, ele não tem prometido um cargo. Mas ele é um grande candidato para passar nesse processo seletivo. Ele é do Republicanos. Então tem abertura para os Republicanos. O Palumbo, que é do MDB, se eu não estiver enganado, está me apoiando.
A Carla Zambelli acabou de declarar apoio. O Rubinho Nunes, que é vereador hoje, já declarou apoio. O Daniel José, que é do Podemos. Agora é a hora. Todo mundo tá pulando do barco do Nunes, que já sabe que não vai para lugar nenhum aquilo ali. Aquilo tá desmoronando. E é uma vergonha ver essa manipulação que vocês ficam fazendo, como se a gente acreditasse. Na rua não vejo ninguém te defendendo, ô Banana. Não vejo ninguém te defendendo. Você perdeu a eleição já. Agora a discussão é: quem vai ser o prefeito no primeiro turno? Você já sabe, não adianta ficar batendo. Aqui você está batendo, só está crescendo. Sobre a questão das pessoas, eu queria já chegar com todos os nomes agora. Só que o que eu faço na vida privada, eu não tenho um parente trabalhando em nenhuma das dezenas de empresas que eu tenho. Isso é um estilo meu. Você imagina numa prefeitura. Eu tenho empresários que às vezes chegam e falam assim: Amanda, se eu te der tantos milhões, eu posso ficar com a secretaria tal. Isso aqui é verdade que eu estou te falando. Eu falo: não precisa depositar nada na minha campanha, eu não aceito. Eu sou o cara que está na frente e que está com menos dinheiro. Eu tenho menos dinheiro na campanha de doação que a Marina Helena, que está com 2%. Eu sou a pessoa que não peguei dinheiro público e resolvi não colocar R$1 meu. Apesar de eu poder doar lá o limite do meu imposto de renda, que seria milhões, eu poderia pôr, eu não vou pôr. Ou o povo aprende um estilo diferente, ou então fica para a próxima. Candidato, o senhor fala que vai gerar 2 milhões de empregos. Eu não, quem vai gerar são os empresários. Vamos estimular a empresa a vir, estimular pessoas a abrirem negócio. O ponto é assim, como o senhor chegou a esse cálculo, como o senhor pretende gerar esse 3 vezes mais do que o Banana deu conta de fazer. Não, mas só um minutinho, mas mesmo assim, a gente está no menor índice de desemprego dos últimos 10 anos e o CAGED aponta que há um déficit de 499 mil empregos, tem 499 mil desempregados em São Paulo. Mas vai criar um êxodo, então, você vai atrair gente, todo mundo de todos os estados vai querer vir. Você não está fazendo a conta dos desempregados profissionais. Eu quero entender o seu cálculo. Tem muita gente desempregada profissionalmente, ganhando alguma coisa com isso. O senhor está falando dos programas de governo, de transferência. A gente tem jovens, esses jovens nem, que não estudam nem trabalham, e a gente é o centro desse país. Tem 38 cidades. Quando você faz uma conta dessa, você ignora as pessoas que moram em volta. Você não pode fazer essa conta para a cidade de São Paulo. Porque grande parte dos empregos, de 20% a 25% dos empregos, são de pessoas que estão do lado de fora. Desemprego profissional, jovens nem. E o que a gente parou de crescer, porque a cidade de São Paulo parou de crescer. Se você olhar para o orçamento em 2016, era menos de 50 bilhões. O orçamento está crescendo e a cidade não está aumentando. Não está aumentando a energia da cidade, está aumentando o imposto. Mas você está sugerindo um crescimento em escala exponencial. São Paulo acompanha o crescimento do Brasil. É por isso que o cinturão é do lado de fora, é nas periferias, porque nas periferias suporta isso aí. Candidato, eu quero falar um pouquinho de educação. Eu vi lá no seu plano de governo que o senhor escreveu da seguinte maneira: no lugar de escolarização, haverá educação. O que isso significa? Escolarizar é pôr todo mundo para pensar igual, que o Lula é um herói. E na educação é tirar o teto para as pessoas pensarem e prosperarem. Então, por exemplo, se eu ensino inteligência emocional, vai cair o homicídio no país. Por quê? Porque a pessoa que tem inteligência emocional, ela vai fazer as contas e falar: não compensa, eu posso engolir esse sapo e ir embora e deixar essa pessoa que está chateada com alguma coisa e não matar ela, por aí. Na educação financeira, a Europa, mais de 70% dos europeus investem no mercado financeiro. Os americanos, mais de 50%. Brasileiros, 3%. 3%. Significa o quê? Toda a grade de currículo. Não precisa não, continua com a grade e coloca complementar. A questão do MEC vai ser seguida, o que a gente precisa é colocar complementar, e o que vai ser mais assustador na revolução do ensino na cidade de São Paulo é transformar a escola em escola olímpica. Os esportes olímpicos são mais de 60. Encontra a vocação para quê? Para a pessoa entrar em alto rendimento, entrar em competitividade, aprender a se alimentar, que é uma questão que tem que aprender. A gente tem dificuldade alimentar. A gente vai tratar isso, mas tem que ensinar. A gente tem que ensinar nutrição para as pessoas. As pessoas não sabem a diferença de carboidrato e proteína. Você imagina um povo que não sabe a diferença disso. Eu fico pegando no pé de um candidato que ele é comedor de açúcar, açúcar inflama. E tem gente que está olhando no espelho agora e fala: não, eu sou feio. Não, você não é feio, você come açúcar, você tem que desinflamar seu corpo. E aí você olha para a nossa sociedade, há 50 anos atrás, a gente não tinha esse nível de obesidade. Aí você fala: vai falar mal. Não vou falar mal, custa caro para o nosso bolso. A obesidade mata você mais rápido e custa mais caro para todo mundo. Por isso temos que ter uma educação preventiva. Você imagina a gente ensinar a empresarização desde pequeno, todo mundo aprender a tocar um negócio. Esse é o grande lance. O tripé do meu plano de governo, do nosso plano de governo, do governo 28, o tripé é isso aqui, presta atenção. Virtualização, nós vamos virtualizar essa máquina. Aí você vira assim, o V, aí você vira o E, empresarização e
a mudança de mentalidade. Aí você faz um M aí, escreve aí, faz aí, M28, para mudar essa bodega dessa realidade que esses caras colocaram a gente. Empresarização vai gerar emprego, emprego gera renda, e renda faz isso aqui voltar ao normal. Você quer saber como é que ataca a segurança pública? Exposição de emprego. Quando tem emprego, diminui a criminalidade. É automático. Você imagina, então, investir para trazer empresa e gerar emprego. A cidade já fica mais saudável imediatamente. Candidato, se eleito, como seria a relação do senhor com o governador Tarcísio e com o presidente Lula? Dá uma olhada no meu Instagram, Pablo Marcal por SP, um vídeo dele quando eu entrei na campanha dele em 2022. O que o senhor disse para ele? Do Tarcísio. Mas o Tarcísio está apoiando fortemente o Nunes. Ele está apoiando e eu estou tranquilo em relação a isso. Eu estive no Palácio e falei para ele, você tem que apoiar mesmo, só não se levante contra mim, porque senão você vai ser ingrato. Nós lutamos do mesmo lado. Eu entendo eleição. Eleição é um tal de vale tudo e vamos jogar a cadeira para cima. Dia 6 eu vou abraçar o Tarcísio. O senhor apoiaria o Tarcísio em 2026 para a campanha presidencial, por exemplo? Ele não tem que ser presidente. Por quê? Porque ele precisa de reeleger para continuar resolvendo o problema do Estado de São Paulo. E quem vai ser o candidato da direita em 2026? O senhor? Eu não tenho bola de cristal. Eu sou prefeito de São Paulo. E o presidente eu não vou. Lula, candidato? Se o Lula morrer, o cenário vai ser completamente diferente. Mas e se ele não morrer? Em 2026? Aí se ele não morrer, que Deus nos acude. Mas o senhor não sairia candidato contra o Lula? Se eu sou prefeito, eu vou cumprir meu mandato. Eu não vou errar igual esse caboclo. E se o senhor não foi eleito prefeito, o senhor sairia candidato em 2026? Aí a gente tem que ver o que o povo vai pedir, né? A gente tem que ouvir o povo. Candidato, rapidamente, o senhor mencionou esse vídeo que estaria na sua rede social. O senhor se importa só de contar para quem nos acompanha também? Claro, o vídeo, o Tarcísio está lá assim, eu estou emocionado que o Marçal é um transformador de vidas. Hoje é um grande dia e ele é um homem de Deus, esse projeto é de Deus. Tá tudo bem. Eu ajudei, entrei na campanha dele, foi lá em Marília esse vídeo, tá lá. Cara, eu te respeito, você sabe disso. Nós vamos tocar as grandes obras. Eu sou um tocador de obra na iniciativa privada, você é na pública, nós vamos ser uma dupla. Cara, imagina a dupla, Tarcísio e Marçal tocando terror em São Paulo, vai ser assustador, eu sonho com isso. Fique em paz, O que está acontecendo hoje é uma tentativa do Tarcísio de fazer um velório que não termina nunca. Como assim, velório? É um velório, porque o Nunes é um defunto. Ele faz um ato de milagre ali para levantar o defunto. Não vai conseguir. Mas tá bonita a sua lealdade a ele. Mas se o senhor apoia tanto ele, por que ele não consentiria em ter o senhor como prefeito, por exemplo? Ele não está com problema comigo. Ele quer que termine os acordos, porque se ele não apoia o Nunes pode estragar a questão da privatização da Sabesp. É simples. Olha só. Se ele virar agora, ele pode cancelar e acabou o jogo. Isso já foi autorizado pela Câmara dos Vereadores. Ele pode voltar atrás. A Sabesp já foi. Ele pode voltar atrás. E o medo dele do prefeito ser o Boulos, ele tem medo. Ele dorme, eu tenho medo. O Boulos mesmo teve aqui essa semana, ele falou, não tem mais o que fazer, está feito. Não tem o que fazer. O poder discricionário do prefeito é assustador. Se ele quiser cancelar isso, ele ingressa na justiça e cancela. Não tem. Olha só, não tem como. Vamos lá. Justiça, porque a sua capacidade de comprar briga parece que é infinita. Só não tem medo de comprar briga. Eu compro lá, compro cá. Eu compro não. Eu uso a energia de quem começou. Você nunca vai achar eu comprando briga com ninguém. Eu sou investidor e briga não é comigo não. Como não é comigo? Não é comigo não. Briga é coisa de gente que não entende do jogo. Faz enfrentamento, chama de canalha, isso e aquilo. Agora, quando chega no setor da justiça, o senhor recolhe os flaps. Por quê? Porque flap, na aviação, você faz para pousar. Peraí, você entendeu perfeitamente. Mas eu estou explicando. Entendeu perfeitamente. Recolhe, recua e ameniza. Por quê? Há um calcanhar de Aquiles na sua estrutura, na sua vida, na questão da justiça? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a Corte Constitucional, o nome é Constitucional, a Suprema Corte, ela está politizada. Eu sou jurista, para quem não sabe, e a minha opinião, juridicamente falando, é que está politizada. Temos um Congresso Nacional fraco de joelhos para essa Corte. A Corte, além de estar politizada, que é papel do Executivo, está também legislando. Então fica o meu recado aqui para a Corte não se curvar. Agora, eu sou um candidato a prefeito de São Paulo. 2022, cancelaram minha candidatura a presidente do Brasil. Eu arreguei? Não. Fui lá, me alistei de novo, fui candidato a deputado, fui eleito. Só que aí derrubaram o partido. O que acontece aqui no Brasil? Pessoas com meu perfil são praticamente proibidas.
O que é meu perfil? Qual perfil de alguém libertário, que vai gerar emprego, de empreendedor, de tecnologia, que não está fazendo uma campanha em primeiro lugar sem gastar nenhum real de dinheiro público. Eles ficam loucos, eles têm ciúme de dinheiro coletivo. Qual a sua opinião jurídica, então, já que o senhor é jurista? Qual a sua opinião jurídica do ministro Alexandre de Moraes? Tem que apurar todos os casos, pegar aquilo que foi colocado na Folha de São Paulo e apurar 100% daquilo. Inclusive, se eu tivesse rabo preso com o Alexandre de Moraes, eu jamais postaria um vídeo do senador Cleitinho chamando a responsabilidade para ele e cobrando os senadores que ainda não votaram. Mas porque essa é uma pauta prioritária da direita, o impeachment de Alexandre de Moraes. Não, da direita não. Isso é do Bolsonaro, do Malafaia. Então não é sua pauta? Não, da direita é uma coisa. Eu estou perguntando se... Da direita é combater aborto, linguagem neutra, defender propriedade privada, a liberdade. Então essa é uma pauta ultrapassada. Não, calma aí, deixa eu te ajudar, porque se você não é de direito, você não sabe. Pedir anistia. Eu sou jornalista, eu não tenho que ser de lado nenhum. E se fosse verdade o jornalismo, a gente não ia ter jornalista esquerdista, que é mais de 90%. Eu queria que todo mundo fosse igual a você, então. Jornalista, para mim, ele não tinha que ter lado, ele tinha que governar sobre as emoções dele sem entrar em lado nenhum. Mas não entra em lado, é fazer Alô, Silvio Santos, saudade do Silvio Santos, que falava que... Gostei que o senhor tirou o boné. Ele falava que jornalista não tinha que enfiar a opinião dele. Tirou até o boné. Eu mandei um salve aqui pro Silvio Santos. Eu entendi. Mas vamos voltar à pergunta. Na pauta da direita, estava boa essa conversa. Estava boa essa conversa. Vamos lá, continua. Já terminei a resposta. Então essa pauta não é a sua pauta. Não, a pauta não é uma pauta que o senhor apoiaria. Vocês têm que entender o seguinte, a pauta da direita é o conservadorismo, é a família, é a prosperidade, é a fé, é o trabalho, é combater o comunismo. O comunismo é uma praga que veio da Segunda Guerra para cá, meu Deus, instaurou na América Latina inteira e nós estamos revertendo com o Milei na Argentina, com Bukele em El Salvador. Estávamos combatendo com o Bolsonaro, mas por falhas dele... Comunista também, Bolsonaro? Não, ele estava... O Bolsonaro. Vai devagar, Dora. Não, mas aí estamos revertendo... Estamos, ele tem comunismo desse mundo? Aonde? Uai, você não viu o presidente Lula falando que agora temos um ministro que é comunista? Você perdeu essa? Não, mas a gente mora numa sociedade... Você perdeu? Agora sua memória voltou, Dora. Mas isso é um regime, configura o regime. Tá bom, agora você lembrou, Dora. Ué, claro que eu lembrei. Claro, a sua memória é boa. Você fez o quê? Antes de eu te falar, sua memória não foi refrescada, você falou, onde que tem? Te contei, no Supremo Tribunal Federal, ué. Ô, candidato, como é que o senhor explica esse eleitor meio a meio? Não, eu sei muito bem, não. Se quiser, eu posso te falar. A Marta Suplicy, que era secretária do Dória, do Dória também, né? Que é o mesmo governo que não acabou até hoje. Era secretária de quem? Do Nunes, ela é comunista. Aldo Rebelo, comunista, secretário de quem? Do Nunes. Soninha. É o quê? É comunista. Comunista declarado. Bom, temos o comunismo candidato, aqui no Brasil. Não, temos não. A gente precisa empurrar para fora daqui. A gente vive numa sociedade capitalista. Vocês não entendem. Isso é coisa de comunismo, virou um fantasma. Não é fantasma não. É porque vocês que vivem dando notícia não entendem o que está por trás desse jogo. Você sabe o que é Foro de São Paulo? Já estudou? 133 agremiações políticas? Já estudou ou não? Só é a mesma coisa que é o CEPAC do outro lado que o senhor teve CEPAC agora é um em Santa Catarina. É um fórum conservador. Não, é um fórum conservador. Não é um fórum de dominação da América Latina, não. Não é para mudar a pauta, não é para destruir família. Ali é o contrário. E ali é para ter liberdade. Você tem um projeto 2025 Se do você Trump, acabou de falar do CEPAC, significa que você acabou de assumir que tem um Foro de São Paulo. Candidato. Lógico que tem um fórum. Então pronto. Então a gente está aqui instaurado. Eu só estou dizendo que isso não representa um perigo, um risco. Não representa, não. O bebê que está na barriga de uma pessoa, se os comunistas mandarem aqui, vai matar o bebê lá na barriga sem defesa. Claro que não. Isso... Calma. Se o comunista, se a gente deixar Boulos entrar, descriminalização de droga, é o que ele prega a vida inteira, só que agora ele tá o santo. O Lulinha, paz e amor. Aqui, pro seu M, ó. Aqui você não senta essa bunda sua na cadeira de prefeito aqui nunca. Calma aí agora, deixa eu falar. É uma resposta aí. Já terminar. Já que você falou que não tem o comunismo, vamos brincar que não tem o comunismo. O líder mor do comunista está chegando no fim do reinado dele, que é o Luiz, o CEO da República. Ele já falou de regular vocês não falam nada. Vocês serão regulados se o comunismo for implantado aqui. O comunismo é lindo para chegar, mas ninguém consegue tirar. Tenta tirar lá, tem 50 países tentando derrubar quem? O cara da Venezuela, aquele comunista. O que está acontecendo? Ele com voto impresso. Não mostra o negócio, não mostra o comprovante. 50 países estão mandando ele mostrar o negócio e ele não sai, já passou de mês e a gente está calado. Essa que é a democracia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, não é brincadeira. Eu já publiquei mais de 60 livros, um deles é a destruição do marxismo cultural. Esse povo está há mais de 100 anos comunizando o Ocidente. Vai lá no mundo árabe para você ver se esse povo cai nessa conversa fiada.
Vai no povo de Israel para ver se o povo de Israel cai. Árabe, israelita. Vai no povo japonês que tem cultura para ver se cai. Só a gente que cai nesses papos furados. Esses caras ingressaram dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica. E quem é evangélico católico sabe o que eu estou falando. Estão mudando as nossas bases. Nosso povo é um povo tradicional. 63% da cidade de São Paulo se declara em pesquisa como tradicional. Não faz sentido a gente entregar isso para esses caras. Adora vir aqui para mim. Aqui não tem comunista. Eu refresquei a memória dela. Do nada voltou. Do nada voltou. Do nada, na hora que eu falei do ministro, opa, não, tem ali. Aí eu falo do secretário, apareceu. O candidato a prefeito também. Quando sou mal, isso chama consórcio comunista do Brasil, aonde você não tem vez. E se você prosperar, você vai ser empurrado daqui, igual a Venezuela fez. O que é o motivo? Todo comunista faz. Tira o armamento da população para falar, não, vocês não são maduros o suficientes para isso. Nós queremos controlar a gravidez de vocês, nós queremos controlar os meios de comunicação de vocês, nós achamos se está certo ou errado a sua rede social, é a gente que define, nós vamos derrubar tudo e vocês vivem batendo palma. Eu não vou bater palma, eu poderia ir embora para outro país, mas o país que eu amo é esse, é aqui que nós vamos resolver. Propostas, candidato. Faltam 20 minutos. A proposta é tirar os comunistas desse país. Caiu o celular, candidato, você não pisa, quase pisou. Queria perguntar o seguinte, agora, Berrache, vai você e depois o Gani também que está na fila. Candidato, qual será a proporção de mulheres no seu secretariado? Não sei definir, vai passar no processo seletivo. Mas é importante ter mulher? É, a minha vice é mulher negra da Bahia e vocês nunca falaram dela. Vai ter filtro ideológico para essa seleção? Se a pessoa foi idiotizada, tá fora. Como é esse processo seletivo? É prova? Primeiro indicação de competência política e depois vai passar na imersão. Se suportar ouvir a imersão, a gente conversa. Vai lá, Gani. Candidato, várias cidades do mundo não tem cobrador. E a gente sabe que o cobrador encarece o preço da passagem. Caso o senhor seja eleito, o senhor tira o cobrador? Qualquer migração, nos próximos 15, 20 anos, 300 profissões vão deixar de existir. E ao invés de tirar alguém, nós vamos promover todo mundo antes. Esse não é um plano, pra você saber. Vários estados do Brasil já não tem cobrador, não é de outras nações, não, estados. Por exemplo, do estado que eu vim, não tem cobrador desde 2000. Pra você ter uma noção. Agora, ninguém vai tirar ninguém de um cargo. Se tiver uma migração, que é o que a gente precisa treinar nosso povo para as profissões do futuro, nós vamos treinar antes. Fique em paz todo mundo. Candidato, eu vi no seu plano de governo que o senhor coloca assim, que o senhor pretende montar propostas para levar São Paulo a 2050 em 2028. Explique para a gente melhor o que é isso. Tecnologia, virtualização, fazer uma gestão pública com eficiência, fazer com que a gente crie, nesses 1.460 dias de governo, um plano institucional para a cidade. Por exemplo, se eu perguntar para você que é brasileiro, qual que é o propósito do brasileiro? Você sabe responder? Não sabe. Ou seja, como que um povo não tem um propósito? Nosso propósito é ser a nação mais próspera da Terra até 2050. São 25 anos a partir de 1º de janeiro de 2025. Como? Tirando os comunistas, que eles não querem a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Não é que eu quero que comunista desista da ideia. Tem que ter para encher o saco a vida inteira. Vai ter. Só que a gente precisa de ter a classe produtiva. Gente que de verdade quer fazer esse país ir para frente. Então, como que nós vamos fazer isso? Ao invés de uma política eleitoreira, eu quero mirar num plano institucional, por exemplo, igual o plano diretor. Ele não é revisado a cada 10 anos? A gente criar esse plano de 25 anos, isso eu vou fazer junto com a Câmara, para a gente mirar essa cidade no crescimento. Aí, por exemplo, vem um outro prefeito depois de mim. Esse cara tem que seguir essa rota. É igual o projeto do Brasil de universalização do saneamento básico. Não tem quem possa correr, tem quem possa atrasar, mas não possa correr porque tem que cumprir. E quando o senhor igual de responsabilidade fiscal. Não tem como correr, mas tem como enrolar. E só uma dúvida, quando o senhor pensa numa São Paulo de 2050, que São Paulo é essa que o senhor já queria trazer para... Que os rios serão limpos, a gente precisa de acelerar isso. Por exemplo, por que os rios estão gastando bilhões desde a década de 90 e não termina? Claramente alguém está ganhando com isso. Eu posso até morrer de estar falando isso aqui, só para você entender. Quando um parasita, encosta na máquina pública e ninguém sabe, ninguém está ali combatendo, ele fica ali fingindo que está limpando com as balsas. Aí todo final de semana dá aquela limpada, aquilo ali é uma enrolação. Eu vi até que o senhor se compromete a limpar definitivamente o Rio Tietê no seu Se plano o Tarcísio não fizer isso com a Sabesp, o povo da cidade de São Paulo, que temos 47% do contrato da Sabesp, nós vamos sair e vamos criar uma empresa nossa da cidade para fazer isso. Eu tenho certeza que ele não vai querer ver uma brincadeira dessa. Candidato, acho que esse momento é importante dizer sobre a segurança pública. O senhor chegou a dizer que iria triplicar a GCM, mas não vai conseguir. Por quê? E qual vai ser o objetivo? Não vai conseguir, não. Depois da viagem ao Salvador, que a gente tem que ter uma humildade de tirar o chapéu pro Bukele, hein? Bukele,
e o ministro Gustavo, vocês criaram uma coisa que não tem lugar nenhum no mundo. El Salvador, até sexta-feira passada, tem... Isso é um sonho, cara. Nós vamos viver isso aqui nesse país. Vai ser a última geração do crime aqui. 695 dias sem um homicídio. O que esses caras fizeram? Esses caras revolucionaram a segurança pública e a educação e foram abruptos para resolver isso. Aqui no Brasil a gente precisa dos 3 poderes e do poder auxiliar, que é o Ministério Público, para fazer isso. No plano de governo vai ter um anticrime. A partir do dia 1º de janeiro nós vamos entrar num jejum aqui de crime nesse país, nessa cidade de São Paulo, provando para o país que tem como resolver isso. Injetando emprego, já vai cair a criminalidade. Colocando tecnologia e tendo certeza que estão sendo vigiados, vai cair a criminalidade. E certeza da punição, amigo, eu quero ver quem entra nessa. Isso incluiria a estratégia para lidar, por exemplo, com facções criminosas como o PCC? Sim, aí o que a gente tem que fazer? Como jurista agora, vamos para a aula de direito. Nosso Código Penal é de 40. Nossa LEP está desatualizada também, que é a Lei de Execução Penal. O que a gente precisa? A gente precisa colocar penas duras para quem é de facção criminosa. Foi isso que a gente aprendeu lá. As pessoas vão entrar num pavor de fazer parte de facção. Hoje o Brasil tem 30 facções criminosas. Esse bananinha desse prefeito aí tem coragem de falar que eu tenho vínculo com o PCC? Por que você não fala que você vai ser duro com os caras? Por que você não tira os contratos de quem é do PCC daí, da Prefeitura de São Paulo? Porque você é conivente, você é um banana, você não é homem para sentar nessa cadeira. Que resposta que o senhor dá a essas acusações sobre vínculo com o PCC? Não tem nenhuma ligação com esse povo, é zero. Nunca toquei em nada de ninguém, não tenho acordo com ninguém. Pelo contrário, nós vamos bater de frente com esse povo. Acabou. É que tem muitas pessoas no seu partido, inclusive Leonardo Avalanche, presidente do PRTB, mas são pessoas que convivem com você. Comigo não, convive comigo não, eles são do partido. O partido deve ter 50 mil pessoas. O senhor estava na semana passada numa agenda com Não, mas o Leonardo Avalanche não tem ligação com eles, não. Ele pegaram um áudio dele e mas ele estava falando, está sendo investigado. Estava dizendo que o motorista dele tem contato com o Piauí, que é uma liderança aí, conhecida vamos apurar. Do PCC. E, de novo, Avalanche, se você dever, pague. Acabou. Candidato, não é nem sobre isso minha pergunta é outra. O senhor foi para El Salvador, eu quero entender por que El Salvador. Eu entendo que o índice de criminalidade caiu muito ali, mas o presidente Bukele se define como o ditador mais cool do mundo. O país vive há mais de 2 anos no estado de exceção. Tem uma cena famosa do Bukele entrando no parlamento de El Salvador, acompanhado por militares, sentando na cadeira da presidência do parlamento. É esse tipo, tem um encarceramento em massa, maior índice de encarceramento proporcional do mundo. É esse modelo que o senhor quer adotar? Lá acabou a Cracolândia, parou de ter morador na rua, o povo está feliz, a energia de lá parece do Éden. Te convido aí lá. Não, a economia de lá ainda é uma das mais atrasadas da América. Mas por quê? Não resolve tudo de uma vez. Resolveu a criminalidade, que é o item número 1 do paulistano. A cada 3 pessoas estão aqui, já perdeu o celular. Mas com custo imenso, vivendo um estado Agora, de exceção, vamos lá, você está falando com o prefeito. Não, encarceramento em massa não. Fez o presídio, eu estive lá no presídio. O presídio... De mais de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Mas lá tem 7 milhões de pessoas. O El Salvador é mais ou menos do tamanho do estado de Goiás. Olha a proporção disso. Pois é, aqui no Brasil tem 1 milhão de pessoas presas, mais ou menos, e mais 1 milhão para ser preso. Candidato. O prefeito de São Paulo vai estar preso. Você quer botar todo mundo na cadeia? Então? Eu não, o prefeito não faz isso. O Bukele foi prefeito, ele veio de redes sociais igual eu, ele foi prefeito igual eu e virou presidente da República. Então o senhor se inspira nele. Não, me inspiro não. Todos os 196 países do mundo têm que sentar e pegar... Calma, deixa eu responder, ué. Tem que entender os erros que ele cometeu e não cometer. Vou te adiantar aqui como prefeito como não cometer os mesmos erros. Ao invés de encarcerar todo mundo, esporte, educação esportiva para as crianças desde pequeno, tratando causa. Emprego, e aí usa tecnologia. Sabe qual é o problema do bandido aqui em São Paulo? Ele tem certeza que ele não vai ser punido. E a gente está com esse problema. Na eleição agora, todo mundo aí fazendo show para mostrar que está punido, mas a gente tem uma situação na cidade que a gente não está indo para o confronto. Vocês estão criando um monstro chamado PCC, que esse negócio está tão grande na cabeça de todo mundo que ninguém tem coragem de agir para não perder a própria vida. Porque, no final das contas, somos pessoas servindo pessoas dentro do serviço público. E ninguém tem peito de aço. Agora, já que colocaram tanto na minha conta falando que eu sou de PCC, eu sou o único que tem coragem de falar isso. Não tem como. Tem que combater o crime organizado na cidade de São Paulo, sim. E eu vou te falar, com tecnologia é mais fácil, não tem como correr. Tecnologia pega tudo. Olhares humanos podem ser corrompidos, a tecnologia vai pegar. Não tem como não pegar. Candidato, em relação à Cracolândia, muitos políticos já falaram que tentaram acabar com a Cracolândia, com internação compulsória, mas enfrentam resistência da justiça. Qual que seria a solução? Não precisa de internação compulsória. O Sabará, que lidera nosso plano de governo, ele foi secretário de prefeitura e do governo do estado. Ele entende, atirou 3.500 pessoas em situação de rua, dando emprego.
Inclusive, o maior empregador é o McDonald's. Mesmo com a pessoa viciada em crack, sim, emprego, ela sai. Sim, são 3 perfis, sim, sem internação compulsória. Leva uma média de 7... Como é que funcionaria? É o seguinte, a Arca faz assim, ó, chega com um cardápio, o que você gostaria, o que você entende? Quer ser pintor, você quer trabalhar aqui de entregador, você quer trabalhar nisso, aquilo? Tem um cardápio. Só que não é de primeira, segunda e terceira. Tem gente que leva 12 vezes, tem gente que leva 5. A média global é 7 vezes a gente chegar nessa pessoa fazendo esse convite para tirar ela do cenário 7 abordagens. Abordagens. São 3 cenários. Cenário de rua, cenário de abrigo, cenário de emprego. Tem uma lei estadual que diz que a gente tem que ter 30% da nossa merenda vindo de agricultura familiar. Hoje só 5% está cumprindo isso. Então a gente pode levar essas pessoas para a agricultura familiar. O que a gente tem que fazer emocionalmente, eu entendo um pouquinho disso, entendo de cérebro, a gente precisa substituir o vício da pessoa. Não existe uma pessoa cortar o vício e ficar sem fazer nada. Sempre o vício. Ou é o vício em trabalhar. A pessoa fala, vou passar no vestibular. É o vício dela, ela tem que largar com os outros vícios e focar nesse vício. O vício de esporte, o vício de estudar, o vício de falar, não, eu vou virar alguém religioso. O que está acontecendo hoje? A assistência social aí da cidade de São Paulo, dos 111 bilhões de orçamento, gasta-se 2,6 bi. Para tirar a gente de rua, está gastando, não investindo, 1 bi. E aumentou 23% em relação a dezembro do ano passado. O prefeito, o Banana vive falando, não, a gente diminuiu a Cracolândia aqui na rua X, aumentou para mais 40 lugares. Ele é o problema com o alcoolismo, ali está o negócio destruído. Por quê? Porque não tem o voluntariado certo. Nós vamos fazer o quê? O Felipe Sabará, que tem essa experiência, vai tocar essa frente. Se tiver um outro secretário de assistência social, ele vai introduzir, porque ele é o cara que mais fez, comprovadamente. Eu tive ontem com a Associação de Bares e Restaurantes da cidade de São Paulo, é um dos maiores empregadores para fazer isso. E eu estava parabenizando ali, líder do McDonald's, líder do Burger King, e de empresas que pegaram e absorveram essas pessoas e elas mudaram de vida. Então, Marcelo, como que faz? Primeiro a gente tem que cortar a receita de pessoas que estão entrando. Como que é cortar a receita? São 645 cidades no estado de São Paulo. Não tem mendigo no interior de São Paulo, só em São Paulo. Virou a capital mundial dos mendigos. Precisamos responsabilizar as prefeituras que estão enviando os mendigos para cá. Eu abordei 2, ali na frente, na Praça da Sé. Eu parei ali e perguntei pro primeiro, você está fazendo? Inclusive vai no meu Instagram que você pode ver, tá lá a abordagem. Pablo Marcal por SP, que é uma conta reserva nossa aí. Até a justiça devolver a nossa, né? Pra gente ganhar a eleição. Obrigado, vai dar certo, vai subir pro pleno agora. Eu perguntei pro primeiro, por que você tá na rua? O cara, no crack, assim, absurdo. Eu acabei de sair da cadeia, 11 anos de cadeia, ele falou. Aí eu falei pra ele, cara, como sociedade, eu te perdoo. Eu estou falando, você tá perdoado, vamos mudar de vida. Eu fiz uma oração com ele. E aí ele, não, eu vou. Aí ele foi falar com os amigos, esse é o problema. Foi falar com a namorada, que ele arrumou lá na rua. Ela, não, você não vai hoje, não. Não, hoje eu não vou, não, vou depois. Aí fui conversar com o outro, de Moçambique. O que você está fazendo aqui? Cadê sua família? Está em Moçambique. Eu perdi meu passaporte. Ou seja, precisamos do metadado disso, de todo o banco de dados, entrevistar essas pessoas todas de volta, criar um anjo da guarda. Se tem 80 mil pessoas em situação de rua, a gente tem que colocar essas ONGs para ter 80 mil pessoas de anjo de guarda, para ficar do lado da pessoa. Terminou um período daquela pessoa, a gente substitui e coloca outra. Mas o segredo é cenário 1, 2 e 3. Tirar da rua e fazendo convite. O Sabará é um cara que tem experiência e falou, não precisa da compulsória. Levando essas pessoas com convencimento, muitas já mudaram de vida e nós vamos para cima Candidato. disso. Se tiver falta de emprego, tem mais gente lá. Os itens que faz a pessoa ir para a rua. Tá devendo agiota, desilusão amorosa, alguém que foi pro crime, que é rejeitado pela família. São itens, gente que é apostador, esse negócio de aposta vai levar a gente pra rua. Então a gente vai aumentar, então a gente tem que tratar isso rápido. A gente precisa de ir lá, resolver isso com essa pessoa e levá-la pro terceiro cenário, que é o emprego. O senhor é a favor da legalização do jogo no Brasil, de cassino? Cara, pela maturidade do povo, tá um negócio assustador, tá comprometendo o varejo. Eu jogaria no item de fazer estudos, porque o que esses caras das apostas estão fazendo, eles tiraram do varejo brasileiro 50 bilhões. Isso é porque 17% das pessoas que têm Bolsa Família, eu vi uma análise, 17% das pessoas que têm Bolsa Família estão jogando. O cara não ganha quase nada e está jogando. Ou seja, o povo está ficando louco. Então a gente não tem maturidade. Um povo que não investe, não entende educação financeira, usando Bolsa Família para jogar, e a gente está afetando o varejo. Os grandes varejos estão recebendo esses sinais.
Eu acho que a gente tinha que provocar um estudo antes de fazer isso, porque o povo brasileiro tem problemas seríssimos com isso. Olha 3 minutinhos, porque eu preciso liberar um espaço final para ele conversar direto com o eleitor. Só tem solução para tudo. Quase tudo. Não. Porque você não perguntou tudo? Pois é. Mas se você perguntar tudo, vai dar um jeito. Mas tem solução, é uma mas o menino que veio de escola pública, ex-pobre, fica rico, cheio de gente deu a solução porque não quis, mas tudo bem. Tem uma gama enorme de soluções. Eu só queria saber um ato. O primeiro, qual que é o prioritário? Chegou lá, pera um pouquinho, foi eleito... Não, calma. Eu não ouvi. Chegou, foi eleito, tomou posse dia 1º de janeiro, faz o quê? Terceira vez que eu responder, ouvir o povo. A sociedade civil organizada, as classes, sentar e falar. Esse é um... Inclusive, você nunca viu isso na sua vida, Dora. Na sua vida inteira. Você vai entrar na repartição pública de São Paulo, você não vai ver a foto do prefeito na vertical. Você vai ver em paisagem o Pablo e o povo. Vai ser um governo do povo. Candidato, rapidamente, só para arrematar, antes da gente para os minutos finais, em termos de educação, o senhor também pretende, entre as suas propostas, aumentar e ampliar o número de escolas com ensino integral aqui? Sim. E o ensino integral, nós vamos carregar a questão do esporte, de ciência e tecnologia. Nós precisamos ensinar isso para os nossos... Eu vi que o senhor prevê também parcerias com clubes, etc. Como é que seria isso, essas parcerias com os clubes? E dentro disso, o bônus por desempenho também. O bônus por desempenho é presenteísmo e fazer com que os nossos professores se animem novamente. Eu sou educador também, não sou pedagogo. Eu tenho 1,5 milhão de alunos aí na internet e sou seguido, assistido por 56 milhões de pessoas só numa rede social, 3,5 bilhões no TikTok. Não sei se você já viu, aonde eu chego e tem adolescente é um negócio assustador. Inclusive, adolescentes, tem uma missão para vocês. Convença o papai, a mamãe e o vovô, que estão precisando de ajuda para vencer no primeiro turno. Os nossos professores, eles não são honrados, não são respeitados, pelo que eles ganham, pelas suas recompensas, e os alunos pararam de respeitar. Então, eu que fui aluno de escola pública, eu lembro, a gente respeitava o professor. Na década de 90, a gente respeitava os professores, as polícias e as autoridades. E nós vamos recuperar esse respeito aqui. Nós vamos treinar, por exemplo, como é que o professor vai ensinar empreendedorismo se ele não aprendeu isso? Então, vamos ter que reciclar e vamos ter que ensinar esses professores e pode contar comigo, porque eu sou educador e a única coisa que tem como mudar um povo é através da educação, do esporte e da empresarização. Nós vamos ensinar isso para vocês e contem comigo. Candidato, a gente está chegando aos minutos finais, então o senhor tem até 59 ali no relógio, para explicar para as pessoas por que o senhor acredita que pode e deve ser prefeito de São Paulo. Por favor. Vamos lá. Obrigado a todos aí pelas perguntas. Foi muito diferente da primeira vez, vocês estavam doidos para me derrubar aqui. E eu fiquei muito satisfeito, os cortes foram muito bons, hoje vai sair uns 3. Deu para sair uns 3. Eu quero pedir sua atenção e te falar algo do fundo do coração. Eu não precisava estar aqui. Eu quero inaugurar um tempo novo na política aí do Brasil. Eu sei que eu sou pequeno, eu sei que o meu sucesso pessoal não garante o sucesso dessa cidade. Já errei muito na minha vida. Você já viu aí, né, que o Ricardo Banana Nunes, ele fica o tempo inteiro falando aí que eu fui condenado. Eu já errei, sim. Você nunca vai achar eu errando 2 vezes da mesma coisa. Mas eu queria pedir sua atenção para uma coisa. Essa eleição pode mudar para sempre o futuro dessa cidade. Eu, humildemente, às vezes eu falei alguma palavra que te magoou, que o meu jeito, às vezes, você não se agrada dele, mas eu tô sozinho remando. Eu não vou parar de remar até dia 6 de outubro, às 17 horas, na hora que fechar as urnas. Vai ser a única hora que eu vou soltar o remo, que aí não tem mais o que fazer. E aí não vai ter aquela pessoa que você vai ter que convencer, você não vai poder fazer mais nada. Eu queria te pedir, por favor, se você tem dúvidas ao meu respeito, me pergunte, vê um compromisso onde eu tô, eu falo com todo mundo que aparece nos compromissos. Eu sou alguém real, eu não tô fazendo personagem aqui. Mas me desculpa, às vezes eu falei alguma coisa que te magoou, me perdoe. Eu não sou o melhor cara do mundo nessa cidade, mas entre os candidatos que estão aí, não faz sentido a gente entregar a eleição para ninguém. Eu sou mais competente, eu sou mais resistente, eu aguento mais pressão. Tem gente que é delinquente, tem gente aí que é bandido, tem gente que é inteligentíssimo. Tem gente que é top, mas também não teve popularidade, que a democracia não é o governo dos melhores, é do mais popular. Eu quero te pedir um favor, convença mais uma pessoa, manda mensagem aí no seu grupo do WhatsApp da empresa, dos amigos, da família, e fala, vamos dar uma chance para esse cara, ele parece maluco. A gente não deu a chance para Enéas, a gente não deu chance para Silvio Santos. Silvio Santos quis ser presidente, ninguém deixou. Me deixa te servir. Eu quero te tratar como cliente por 1.460 dias. Ninguém vai morar em casa de madeira, ninguém vai morar em casa de lata. Eu, com meu dinheiro, estou fazendo isso lá na África e fiz um compromisso lá, só sair de lá o dia que eu terminar a última. Então, revirando tudo, caçando, não adianta. Quem está construindo é o povo. Eu vou te ensinar a construir riqueza com as suas próprias mãos.
Esse vai ser um tempo de prosperidade. Se você gosta de um comparativo com uma fase que a gente já viveu na história, você pode me chamar de José do Egito. Eu vim aqui foi para te ajudar. Nós vamos libertar essa miséria da mente do nosso povo aqui de São Paulo. Eu quero te servir. Me dá essa chance, eu estou te pedindo. Eu mereço essa chance. Eu não vou te decepcionar, eu vou dar minha vida nisso. Vou comprometer todos os meus recursos, vou comprometer minha reputação. Eu estou correndo risco de vida para salvar isso aqui. Então, tá aqui o número, ó. O número é 28, faz um print aí, posta, fala, eu vou andar com esse cara, aprende a fazer o M, quando você me vê na rua, faz isso aqui, ó, é a revolta popular e o dia da vingança vai ser no dia 6 de outubro. Vote mais cedo, lembra sempre disso, eu vou te explicar depois por quê. Mas o número é esse aqui, ó, faz o M, 28, e tamo junto, e que Deus abençoe essa cidade, abençoe esse país. Eu tô pronto para servir vocês, aquilo que eu não sei, eu vou aprender, deixa comigo, eu sou bom para aprender, eu sou bom de desafio. Ok. Um beijo no seu coração e tamo juntos por São Paulo e pelo Brasil. Pontual. Obrigado, candidato. Boa sorte. Até a próxima. Dora, muito obrigado pela participação hoje. Obrigada, Evandro. Obrigado, candidato. Obrigada a todos. Valeu, Evandro. Valeu, obrigado. Até. Amanda, um grande abraço. Boa noite. Feliz Muito Diversinho obrigada. de sua noite de aniversário. Obrigada. Falta só uma horinha para acabar. Bom dia. Gani, muito obrigado pela participação. Valeu, Evandro. Obrigado, candidato. Obrigado a todos. Pessoal, lembro rapidamente a vocês, então, que na próxima semana, terça-feira, a gente receberá aqui o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, e na quarta-feira, para finalizar as nossas sabatinas, Marina Helena, sempre às 10 horas da noite. Muito obrigado pela tua companhia nesta sexta-feira, arrematando essa semana. Opa, cuidado aí, candidato. Arrematando essa semana de sabatinas. Fiquem com Deus. Tchau! Realização Jovem Pan News.